Eu sou o Hugo da Mata e esse vídeo é a execução da contrapartida do Prêmio Memória Técnica da Secretaria Municipal de Cultura da cidade do Rio de Janeiro, parte integrante da Lei Aldir Blanc. Bom, como é um prêmio chamado Memória Técnica e a ideia é formar uma base de depoimentos com os profissionais ligados à área da cultura criativa do Rio de Janeiro, da cidade do Rio de Janeiro, vou falar um pouquinho aqui sobre parte da minha trajetória nesse mercado. Eu comecei a trabalhar com teatro, era um desenvolvimento natural do que eu vinha fazendo assim quando eu era criança, adolescente, morava em Niterói. Eu fazia alguns cursos de teatro e aí chega aquele momento lá com 18 anos de idade que você tem que fazer um vestibular. Eu fiz vestibular para várias faculdades na época e entre elas fiz também para o curso de interpretação em artes cênicas na Universidade do Rio de Janeiro, a Unirio. Foi o primeiro contato ali com o universo do teatro e também da música, né? Os eventos artísticos em geral. Assim, fiz parte de uma geração muito especial, a gente está falando aí do final da década de 90, né? Pessoas muito talentosas e também comprometidas com o ensino, com a questão da universidade pública naquele momento. Tanto professores quanto alunos, funcionários, enfim, foram anos muito felizes ali e muito importantes para a minha formação. Depois que eu deixei a Unirio, eu comecei a fazer, eu trabalhei como ator em alguns espetáculos de teatro, fiz alguns curta-metragens, alguns filmes publicitários, mas já começava a sentir ter mais interesse pela construção do espetáculo em tudo que envolvia, né, a questão, sobretudo a questão técnica, né, mas a questão dos bastidores, né, como movimentar, como fazer aquela roda girar, tinha mais interesse por esse assunto do que propriamente estar em cena como ator. Então comecei a buscar algumas oportunidades de trabalho que tivessem, que pudessem contribuir nesse sentido. Aquela época, o início dos anos 2000, na cidade do Rio de Janeiro, foi uma época de muito acontecimento, né? Tínhamos muitos festivais, praticamente a gente podia dizer que era uma cidade inserida no contexto internacional, no cenário internacional aí dos grandes trabalhos de teatro, não só de teatro, mas de música, de circo, dança, enfim. Um dos festivais que acontecia naquela época era o Rio Cena Contemporânea. É um festival incrível, que teve diversas edições. Ainda hoje a gente vê reflexos aí dos acontecimentos do Rio Cena Contemporânea. Eu fui contratado como assistente de produção de um dos espaços do Rio Cena Contemporânea, era a Casa França Brasil, e ali eu tive contato com a equipe da coordenação técnica do festival. Passado esse festival, eu recebo um telefonema da Adriana Ortiz, iluminadora, diretora técnica, aquela época diretora técnica não só do Festival Rio Cena Contemporânea, mas também do Teatro Municipal do Rio de Janeiro, me chamando para uma reunião no Teatro Municipal. Eu nunca tinha ido, eu nunca tinha entrado no Teatro Municipal, então assim, me emociona ainda hoje lembrar desse primeiro contato com aquela fábrica era um hangar para mim aquilo, um lugar gigantesco, enorme. E aí eu fui fazer essa reunião e o Sérgio Santos, que eu também tinha conhecido no Festival Rio Cena Contemporânea, era o coordenador técnico, os dois, né, Adriano Ortiz e Sérgio Santos, eles dividiam a direção técnica do teatro a essa época, e o Sérgio me falou: Hugo, olha, eu trabalho aqui há 25 anos, sou coordenador de palco aqui há mais de 20 anos, e eu preciso ensinar isso aqui para alguém. E aí me perguntou se eu queria aprender como funcionava o Teatro Municipal. Para um menino de 20 anos de idade, foi assim uma experiência. Assim, eu tenho muita gratidão ao Sérgio e à Adriana e a todo mundo que eu conheci no Teatro Municipal. Trabalhei lá durante acho que 4 ou 5 temporadas.
primeiro como assistente do Sérgio e depois como coordenador de palco do teatro. Eu aprendi uma profissão ali, essa foi realmente a minha formação. Saindo do Teatro Municipal, eu passei a trabalhar como freelancer, não vinculado a uma empresa ou uma agência produtora, e atuei em diversos espetáculos e festivais. De novo, o Rio de Janeiro era parte de uma rota importante desse cenário cultural no país, não só no país, mas na América Latina, no mundo. A cidade recebeu muitos festivais internacionais aí de teatro, não só de teatro, mas de dança, circo, teatro infantil, artes performáticas. Eu tive a oportunidade de contribuir na direção técnica de boa parte desses festivais, o Festival Panorama de Dança, o Festival Internacional de Circo, o Multiplicidade, o Festival Intercâmbio de Linguagens, enfim, muitos festivais, alguns que não existem mais, mas outros que continuam aí, como o Multiplicidade, é um festival que continua aí resistindo nesses tempos sombrios que a gente tem vivido. Então, depois dessa fase aí dos festivais, eu tive a oportunidade de trabalhar em agências, em especial uma agência específica, Rio 360, aí, que no início da década de 2010, foi uma agência que começou a incorporar o know-how e a mão de obra dos eventos ao vivo para o mercado de eventos promocionais, né, corporativos, né? Então realizei alguns projetos com eles aí, tanto dirigindo os projetos como cuidando da parte técnica. Através dessa experiência tive a oportunidade também de trabalhar com os eventos esportivos, que hoje em dia são assim, um dos poucos que eu continuo tendo a oportunidade de trabalhar. Então fui gerenciar a parte de apresentação do esporte durante a Olimpíada do Rio de Janeiro. E aí foi um projeto que me tomou muito tempo, fiquei 2 anos envolvido, contratado lá pelo comitê organizador dos Jogos. Em função dessa experiência na Olimpíada, eu acabei tendo a oportunidade de poder colaborar também em outros eventos esportivos, não só no Brasil, mas também fora do Brasil, Jogos Pan-Americanos, Jogos Olímpicos em outras cidades, campeonatos mundiais, enfim. Importante também deixar registrado, né, que esse prêmio vem tentar ajudar um pouco, né, uma indústria de profissionais que trabalha há muitos anos dedicado ao entretenimento, à cultura, né, à arte, né, e é uma indústria muito afetada pela pandemia que a gente está vivendo aí do Covid-19. A gente está em março, né, estamos finalizando a primeira quinzena de março agora, com números inacreditáveis, renovando os recordes dia a dia, e esse edital vem tentar amenizar um pouco o sofrimento de uma classe que tem sofrido bastante. É importante que existam editais de auxílio que possibilitem as pessoas a ficarem em casa. Eu, particularmente, estou em casa, estou sem trabalhar dentro da minha área. Há exatos 1 ano eu parei, meu último evento foi em março de 2020, tive diversos trabalhos cancelados aí desde então. Queria também deixar registrado assim, que a gente tem que pensar nas pessoas que não têm também acesso a esse tipo de tecnologia, essa oportunidade de poder entregar um vídeo como contrapartida dos editais. Talvez a contrapartida do vídeo tenha afastado alguns profissionais, sobretudo os mais antigos, que não têm muito acesso a tecnologias, né, para produção de vídeo, né? Fico pensando que talvez mais gente pudesse ter sido ajudada. E mais do que os auxílios, é importante que a gente pense aí na condução, né, que o país está tendo num momento tão difícil, de tanta desgraça, tanta gente morrendo, tanta gente sofrendo. Não é possível que a gente ache normal que o Brasil lidere as estatísticas de morte 1 ano depois de começar essa pandemia. Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Até uma próxima oportunidade.